Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Paz eterna a todos vocês! Tudo bem com vocês, meus amados? Eu espero que todos vocês estejam bem. Quero aqui, em primeiro lugar, louvar a Deus, exaltar a Deus e bendizer a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer que todos vocês moram aqui no meu coração. Amo muito a todos vocês. Estamos juntos sempre e vamos juntos mais uma vez crescer no conhecimento de Deus. Bom, queridos, este é um vídeo resposta ao meu amado irmão Geraldo Moraes. É isso mesmo. Mas antes de mais nada, quero aqui mandar um grande abraço ao meu amado irmão Geraldo Moraes, apesar dele ter me chamado de louco no canal dele, no último vídeo, e apesar dele mentir ao meu respeito no seu canal. Tá bom, meus amados irmãos? E além dessas duas coisas, o irmão Geraldo Moraes, com a mentira que ele contou sobre mim, ele fez com que os seus seguidores também me taxassem de loucos. Ele fez com que os seus seguidores também pensassem que eu era um jovem que estava caminhando tão bem, mas que decaiu da graça. Decaiu da graça, quis ser mestre e se tornou louco. Mas será que é isto mesmo? Será que é isto mesmo? Meus amados irmãos, este é um vídeo resposta e eu estou aqui para rebater a mentira que o irmão Geraldo Moraes ele falou contra mim. E estou aqui neste vídeo para rebater, refutar o erro grave teológico que ele pregou e ensinou no último vídeo lá no canal dele. Tá bom, meus amados irmãos? Peço a todos vocês, por favor, deixem um like para que este vídeo chegue a todos aqueles que são fãs do irmão Geraldo Moraes, a todos aqueles que são seguidores dele, que me taxaram de louco por causa da mentira que o próprio Geraldo Moraes contou sobre mim. Tá bom, meus amados irmãos? Deixa aí o seu like e acompanhe o vídeo até o final. Hoje eu vou provar para todos vocês que o irmão Geraldo, ele é um mentiroso porque mentiu sobre mim, mentiu a meu respeito, mentiu que eu falei coisas que não disse. E eu vou mostrar para todos vocês que o irmão Geraldo, ele está com o coração endurecido. Você entende? O irmão Geraldo, ele está lutando contra a verdade. O irmão Geraldo, ele está resistindo à verdade. E fazendo isto, como o canal dele tem mais de 160 mil inscritos, ele está levando muitos ao endurecimento e a resistirem à verdade bíblica. Entende isto? Mas nada pode ir contra a verdade. E hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês o erro grave teológico do irmão Geraldo e a mentira que ele proferiu contra mim no vídeo dele. Tá bom, meus amados irmãos? Eu não vou falar aquilo que ele disse, não da minha boca, mas sim, vou colocar o trecho do vídeo dele para que todos vocês possam ouvir aquilo que ele disse lá no vídeo dele e mostrar para vocês que ele mentiu ao meu respeito. Olha só o que ele falou, que eu disse no meu vídeo. Por favor, analise aí o vídeo e veja se é isso mesmo que eu falei. Olha aí. Ora, o sangue derramado naquela cruz teve efeito para os gentios, sim ou não? Aqui diz que sim. Se o pacto da graça de Deus, como diz esse jovem, foi apenas para os judeus, esta mensagem de Paulo é um engano. E aí ele se torna muito mais sábio do que Paulo. E é claro que até pode ser, mas eu acredito que esta passagem é uma verdade do Evangelho. Segura aqui. Vocês ouviram o que ele disse neste vídeo aqui? Ele disse no vídeo que todos nós acabamos aqui de ouvir que se o pacto da graça era somente para os judeus, como diz este jovem, referindo a mim, então o que Paulo pregou é uma mentira. Você entende? Mas eu disse que o pacto da graça de Deus só era para os judeus?
É isso que eu disse no meu vídeo, que eu explicava o fim da graça de Deus, o fim da nova aliança. É isso que eu disse. Olha agora o trecho do meu vídeo para você ouvir aquilo que eu falei e que é o contrário do que o irmão Geraldo está aqui dizendo. Isto é uma mentira. Olha só o que eu disse no meu vídeo e veja se é isso que o irmão Geraldo aqui falou, que eu disse. Analise aí. Você entende? Deus, ele quis salvar a todos, tanto judeus como gentios. É por isso que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele teve um efeito bilateral. Você entende? Ele resgatou os judeus da maldição da lei e os colocou na nova aliança. Este sacrifício também trouxe os gentios para participarem desta nova aliança. Você entende? Tanto judeus como gentios se tornaram um só povo. Se tornando eles um só povo, eles tinham a mesma condição. Você entende isto, meu amado irmão? A obediência da fé para que alcançassem a salvação. A salvação pela graça, que é a nova aliança. Você entende? E aí? É isso que eu falei lá. O que eu falei neste vídeo é o mesmo que o irmão Geraldo disse que eu preguei no meu vídeo? É a mesma coisa? Mas é claro que não. O irmão Geraldo Moraes, ele descaradamente mentiu ao meu respeito. Eu não disse em momento algum que o novo pacto era apenas para os judeus. Não. Tanto que eu expliquei neste último vídeo aqui o efeito bilateral que o sacrifício de Cristo teve na cruz do Calvário. Você entende isto, meu amado irmão? Agora, preste atenção, por favor. Agora que eu já rebati a mentira dele, agora eu vou rebater o erro grave teológico do irmão Geraldo naquele vídeo. Naquele vídeo, ele diz que eu preguei um grande engano com relação ao evangelho da graça estar vigorando no tempo do apóstolo Paulo. Ele se diz soltar o aço sobre mim para refutar o engano que eu prego. Mas quem está pregando o engano aqui não sou eu, é ele. E eu já vou provar aqui para todos vocês neste vídeo. Veja só o que ele disse neste vídeo aqui. E os seus seguidores, como são incautos, são fanáticos dele, ninguém notou o erro. Ninguém notou que o irmão Geraldo estava distorcendo a verdade bíblica. Olha só o que ele disse. E vamos rebater, vamos refutar esse engano. Veja só o que ele falou lá no vídeo. Eu ouvi também desse jovem, ele dizendo que a graça nos dias de Paulo estava estabelecida. Também um ledo engano. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 9, mostra o ledo engano desse pequeno jovem que corria tão bem, tentando ser mestre, tentando ser sábio, se tornou louco e aí GG tem que largar o aço. Ele diz no seu último vídeo que nos dias de Paulo a graça estava estabelecida. Claro, né? Perdeu essa aula no nosso trabalho aqui. Leia. Depois que Cristo disse isto a respeito, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Bem, de acordo com o que nós estamos lendo aqui, quando é que a graça foi estabelecida? Nos dias de Paulo ou quando o templo em Jerusalém caiu? Quando o templo em Jerusalém caiu. Como que não existe mais graça se ela foi estabelecida exatamente de 70 para cá? Não dá. Então eu vou ficando por aqui. Para tudo agora. Segura aí. Meus amados irmãos, pelo que nós acabamos de ouvir aqui no vídeo dele, ele lendo Hebreus capítulo 10, versículo 9, ele perguntou depois da sua leitura que, de acordo com o que nós estamos lendo aqui, a graça foi estabelecida nos dias de Paulo ou no ano 70, quando o templo caiu. Ele disse no ano 70, quando o templo caiu. Aí os seus seguidores
aplaudiram este entendimento. Aí os seus seguidores agradeceram ao irmão Geraldo. Obrigado, irmão Geraldo, por nos abrir o entendimento, por nos esclarecer o nosso entendimento. Mas, amados irmãos, onde é que está o ano 70 aqui nesta passagem? Ele afirmou literalmente que a passagem nos dá a entender que a passagem é bem clara com relação ao estabelecimento da graça de Deus. Que o texto afirma que a graça de Deus foi estabelecida no ano 70, quando o templo lá caiu. É isso que diz aqui o texto? Mas é claro que não. Amados, vamos ler com calma, vamos ler com a mente iluminada, para juntos entendermos este assunto. E vamos ler também o seu contexto para entendermos o período em que a graça ela foi estabelecida. E vocês vão entender que a graça foi estabelecida, sim, nos dias de Paulo e não no ano 70. Olha só o que diz o texto, lendo com a mente iluminada. Olha aí. Então disse, eis aqui. Quem disse? Jesus. Quando é que Jesus disse isso aqui? Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Não o Cristo ressuscitado. Presta atenção, por favor. Para não fazerem confusão aqui. E eu já vou explicar este assunto. Olha, Hebreus capítulo 10, versículo 9. Paulo escreveu o seguinte. Então, disse. Quem disse? Jesus de Nazaré. Eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você entende? Agora olha a continuidade. Vê se é isso que está escrito aqui. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, quando o templo cair. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, no ano 70. É isso que está escrito aqui? Mas é claro que não. Onde é que está o ano 70 aqui? Não tem. Como é que ele afirma que esta passagem refere-se ao estabelecer o segundo no ano 70 e não nos dias de Paulo? Com que base? Está escrito no texto que foi estabelecido o segundo acordo, o segundo pacto no ano 70 quando o templo caiu? Está escrito aqui isto? Mas é claro que não. Agora, por que os aplausos? Por que os aplausos? Está escrito aqui, ano 70? Onde é que está o 70 aqui? Não tem. Agora presta atenção. Ele isolou esta passagem para fazer os seus seguidores entenderem que a graça de Deus não foi estabelecida nos dias de Paulo, mas sim no ano 70. Mas esta passagem, mesmo isolada, não prova que a nova aliança, que a graça foi estabelecida no ano 70, quando o templo caiu. Não é isto que diz o texto, como ele falou no seu vídeo. Você entende? Olha só o contexto para entender. Quando foi estabelecido este segundo aqui, segundo pacto, e quando foi tirado o primeiro, presta atenção no contexto. Que hoje o pau vai quebrar. Que hoje o pau vai quebrar em cima de Geraldo Moraes, que está com o coração endurecido. Olha só o que diz o seu contexto. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 4 ao versículo de número 14. Olha só o que diz o contexto de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Olha aí, para juntos entendermos. Se a graça já havia sido estabelecida nos dias de Paulo, ou a graça, que é a nova aliança, foi estabelecida no ano 70. Olha só o contexto. Por favor, presta atenção. Isso é para o irmão Geraldo aprender que ele não é o dono da verdade. Que é para o irmão Geraldo aprender que, ao invés de sempre ele ir para cima daqueles que pensam diferente que ele também tinha que sentar e ouvir entendimento alheio. Ouvir o lado oposto, ouvir o entendimento dos outros. Você entende? Não é só ir para cima dos outros, tentar refutar e se achar dono da verdade. Não. Aqui nós fazemos sentar. Aqui nós fazemos sentar e mostramos com base bíblica. Refutamos aquilo que você está distorcendo e levando muito já ao engano. Olha só o contexto. Presta atenção, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 4 ao versículo de número 14. Olha só o que está escrito. Porque é impossível, presta atenção, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados.
Você entende? É impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Escreveu o apóstolo Paulo. Versículo de número 5. Foi por isso, presta atenção, porque era impossível que o sangue de touros e de bodes tirasse o pecado. Foi por isso que Cristo disse. Cristo disse o quê? E quando? Foi por isso que Cristo disse quando veio ao mundo. Não quando ele já tinha morrido, não. Ele disse quando veio ao mundo. Você entende? Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Você entende? Ele disse o seguinte, presta atenção no que Jesus disse. Ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais. Você entende? Esse sangue de animais e ofertas de cereais era dado no primeiro pacto, na primeira aliança, que era o tempo da lei de Moisés. Você entende? Jesus quando veio ao mundo, Cristo quando veio ao mundo, antes da sua morte, ele disse, ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo. Qual era esse corpo? O corpo de Jesus de Nazaré. Você entende isto? O Senhor me preparou um corpo a fim de que eu deposite como sacrifício sobre o seu altar. Você entende? E qual seria este altar em que ele depositaria o seu sacrifício? A cruz do Calvário. Você entende isto, meu amado irmão? E é nesta cruz do Calvário onde ele ia derramar o seu sangue no seu sacrifício. Sangue este que seria o sangue da nova aliança. Você entende isto, meu amado irmão? Sendo assim, a nova aliança, ela começou a vigorar desde o momento em que Jesus, ele derramou o seu sangue. Você entende? Porque era aquele sangue que daria início à nova aliança e não à destruição do templo lá em Jerusalém, no ano 70. Você entende? É por isso que Jesus disse nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele disse o seguinte, na ceia, dando exemplo do cálice que ele tomou. Ele disse, este é o sangue da nova aliança. A nova aliança, ela daria início pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E não com a queda do templo lá em Jerusalém, no ano 70. Não. Você entende isto, meu amado irmão? E ele disse no versículo de número 6, presta atenção, o Senhor não se satisfez com o sacrifício dos animais mortos e queimados como ofertas pelo pecado. Essas palavras são de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo depois da morte dele, lembrando aquilo que Jesus já havia dito. Você entende? Ele disse no versículo de número 7. Então, eu disse, eu quem? Jesus de Nazaré. Quando ele veio ao mundo, ele disse o seguinte, eis que eu quem? Jesus de Nazaré, o Cordeiro, o corpo perfeito que Deus preparou e que seria depositado como sacrifício perfeito a Deus para estabelecer a nova aliança. Você entende, meu amado irmão? Ele disse, então eu disse, eis que eu vim para depositar a minha vida. Quem veio para depositar a sua vida? Jesus de Nazaré. Ele veio ao mundo para depositar a sua vida. Você entende, meu amado irmão? Justamente, diz o texto, como está escrito no livro a meu respeito, vim para fazer a sua vontade. Oh Deus! Você entende isto, meu amado irmão? Ele veio para depositar a sua vida. E depositando sua vida, derramando seu sangue no dia daquele sacrifício na cruz do Calvário, deu-se início à nova aliança. Foi estabelecida a graça de Deus. Você entende? Que era assim como as escrituras testificavam a seu respeito. Você entende? Vim para fazer a sua vontade, ó Deus, que era para depositar a sua vida, dar a sua vida como sacrifício e assim dar início à nova aliança. Você entende? Diz o versículo de número 8, presta atenção. Depois que Cristo disse isso,
Presta atenção, por favor. Depois que Cristo disse isso, a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, que a primeira aliança exigia, que o primeiro pacto exigia, versículo de número 9, acrescentou: aqui estou. Quem? Jesus de Nazaré. Aqui estou. Vim para fazer a sua vontade. Jesus de Nazaré dizendo que vinha fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Você entende? Qual seria esta vontade de Deus? Se dar como sacrifício na cruz do Calvário. Depositar a sua vida. Assim como está escrito no versículo de número 7 de Hebreus, capítulo 10. Então eu disse: eis que eu vim para depositar a minha vida. Justamente como está escrito no meu livro a meu respeito. Você entende isto, meu amado irmão? No versículo de número 9, ele disse: aqui estou para fazer a tua vontade. Vontade esta que era depositar a sua vida, morrer na cruz do Calvário para dar início à nova aliança. E assim, diz o texto, ele, quem? Deus. Ele cancela o primeiro. O primeiro o quê? O primeiro pacto. A primeira aliança. Você entende? Ele cancela o primeiro sistema. O primeiro pacto. Em favor de um outro melhor. Qual era este outro melhor sistema? A nova aliança. A graça de Deus. Você entende isto, meu amado irmão? E esta graça de Deus, e este novo sistema, e este novo pacto, foi estabelecido quando? Ano 70? Não! Quando ele se deu como sacrifício. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Neste novo plano, este novo plano de Deus, nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, ao morrer por nós uma vez por todas. Você entende isto, meu amado irmão? Eles não foram perdoados dos pecados, eles não foram purificados com a queda do templo no ano 70 lá em Jerusalém. Não! Eles foram perdoados dos pecados, purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E este sacrifício não foi dado no ano 70, não. Você entende? Senão, antes do ano 70, todos eles ainda estariam em seus pecados. Você entende? E o pecado só vigorou enquanto a graça de Deus ainda não havia sido estabelecida. Você entende isto, meu amado irmão? Se a graça de Deus nos dias de Paulo ainda não estava vigorando, então Paulo era um pecador. Se a graça de Deus nos dias do apóstolo Paulo ainda não estava vigorando, então todos eles naquela época, antes do ano 70, estavam em pecado. Você entende? Porque o pecado ele só foi tirado porque eles lá só foram purificados com o estabelecimento da graça de Deus, que se deu pelo sacrifício de Cristo Jesus ao morrer por nós, diz o apóstolo Paulo, uma vez por todas. Você entende isto, meu amado irmão? Cristo morreu no ano 70? Claro que não. Cristo morreu no ano 70? Claro que não. E como é que o apóstolo Paulo poderia dizer que nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Cristo Jesus se a graça de Deus ainda não havia sido estabelecida? Como Paulo poderia dizer isto? Se o próprio apóstolo Paulo disse, pela graça é que nós fomos salvos. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Como Paulo poderia dizer que foram salvos pela graça? Como Paulo poderia dizer que nós fomos perdoados dos pecados e purificados se a graça de Deus ela foi estabelecida apenas com a queda do templo lá em Jerusalém, no ano 70? Como pode? Como pode? Se a graça só foi estabelecida do ano 70 para cá, como Paulo poderia dizer antes do ano 70 que eles foram perdoados dos pecados? Como poderia dizer isto o apóstolo Paulo? Faz sentido isto? Não faz. Você entende? Se a graça ela foi estabelecida apenas do ano 70 para cá, então todos que viveram antes do ano 70 ainda estavam em pecados, ainda não estavam purificados. Você entende? Ah, e mais, o sacrifício de Cristo não havia ainda purificado ninguém. Você entende? Você entende? É aí que se perde o amado Geraldo Moraes. Como tem um canal de 160 mil inscritos, leva todos para o engano.
Onde é que está escrito que a graça de Deus foi estabelecida com a queda do templo, lá em Jerusalém no ano 70? Onde é que está escrito? Não tem na Bíblia. Agora, onde é que está escrito que a graça de Deus foi estabelecida quando Cristo morreu na cruz do Calvário e nos dias do Paulo a graça de Deus já havia sido estabelecida? Aqui. Aqui está escrito. Neste novo plano. Qual era este novo plano? A graça de Deus, a nova aliança, o novo pacto. Neste novo plano, nós fomos perdoados e purificados. Não podia haver purificação sem ser estabelecida a graça de Deus. Não podia haver purificação e perdão dos pecados se a nova aliança não houvesse sido estabelecida. Você entende isto? É por isso que ele disse no versículo 9, ele cancela o primeiro, tira o primeiro com o seu sacrifício, o derramamento de sangue na cruz do Calvário, estabelece o segundo. É por isso que Jesus disse nos dias de sua carne aos seus discípulos, este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Aquele sangue foi derramado para dar início à nova aliança, para dar início à graça de Deus sobre o povo de Deus. Você entende isto, meu amado irmão? Povo de Deus este que era a junção entre judeus e gentios, porque aquele sangue, ao invés de resgatar os judeus da maldição da lei, também serviu para juntar, serviu para aproximar os gentios dos judeus. Você entende? Gentios e judeus tornaram-se um só povo, e todos eles foram convidados a participarem da nova aliança. E assim, todos eles foram justificados pela fé, purificados pelo sacrifício de Cristo Jesus ao morrer por nós. E o nós aqui não refere-se a mim e nem a você nos dias atuais. Não. O nós aqui refere-se a todos aqueles que viveram antes do juízo de Deus que ocorreu no ano 70. Você entende? A graça de Deus não foi estabelecida do ano 70 até os dias atuais. Não. A graça de Deus foi estabelecida da cruz até o ano 70. Você entende? Senão, o apóstolo Paulo ainda estaria em pecado antes do ano 70. Senão, todos aqueles que viviam o evangelho da graça, todos aqueles que pregavam o evangelho da graça, todos eles estariam em pecado. Você entende isto, meu amado irmão? Pois é pela graça que eles foram salvos. É pela graça que os seus pecados foram perdoados. Assim como ele disse lá em Efésios. Você entende? Não faz sentido este argumento. Agora entende, GG? Você entende, meu amado irmão GG? Entende que está equivocado? Entende que está mandando os seus seguidores para o precipício? Entende isto? Entende que está se tornando um ignorante quando me chama de louco por eu apresentar essas verdades? Entende que você está resistindo à verdade bíblica? Entende? Agora, segura e para tudo. Para tudo agora. Ainda não acabou. Vamos mais uma vez quebrar o pau para cima deles. Eles que estão resistindo à verdade. Ele ainda disse no seu vídeo, presta atenção no que ele disse. Ele disse no seu vídeo um grave erro teológico. Ele misturou verdades com mentiras. Presta atenção. Ele misturou verdades com mentiras só para atrapalhar os incautos. Você entende? E os menos atentos acreditaram naquilo que ele disse. Vou colocar mais um trecho. Presta atenção no que ele disse nesse trecho aqui. Presta atenção para você entender aquilo que ele falou aqui. E nós vamos rebater mais uma vez e refutar esse engano, essa mentira que ele está pregando. Olha aí o que ele disse. Agora preste atenção. Esta frase aqui, isto aqui aconteceu no madeiro. Quando Paulo repete a profecia de 31, ele aponta para a queda do templo. Depois daqueles dias é a queda do templo. Quando o templo é removido, não existe mais Israel e Judá, judeus e gentio. Havia uma só família. Aquele pacto, depois daqueles dias que estava sendo firmado com a Israel de Deus. Porque na cruz, ele juntou um só povo.
Versículo de número 16. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de lei judaica. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo. Assim, ele nos combinou para tornarmos uma nova criatura e finalmente houve a paz. Então, tudo isto aqui, ele fez um só Israel, uma só família. Quando? No ano 70 ou no madeiro? No madeiro. Quando no ano 70 ele removeu o primeiro, a profecia de Jeremias se cumpriu, então a nova aliança foi firmada com quem? Com a Israel de Deus, porque a Israel física foi devastada com a queda do templo. Todos vocês ouviram isto? Os incautos aplaudiram essa explicação. Mas se vocês prestarem bem atenção naquilo que ele disse, ele misturou verdades com mentiras aqui nesta passagem. Você entende? Ele disse, presta atenção que já vamos para Efésios agora. Ele disse o seguinte, que com a destruição do templo lá em Jerusalém no ano 70, já não existe mais judeus e gentios. Você entende? E ele faz uma manobra para explicar que na cruz Cristo fez com que gentios e judeus se tornassem um só povo. Você entende? E ele também diz que no ano 70, Cristo tirou o primeiro e estabeleceu o segundo. Você entende? Ele está fazendo uma mistura aqui de verdade e mentira. Você entende? Não tem ano 70 em Efésios capítulo 2, não tem. Tudo que Paulo falou, tudo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, refere-se à cruz de Cristo, refere-se ao sacrifício de Cristo. Não tem ano 70 em Efésios capítulo 2, e eu já vou te provar isto. Você entende? Ele diz, com a queda do templo lá em Jerusalém, no ano 70, não há mais distinção entre judeus e gentios. Faz uma manobra, diz que o sangue de Cristo aproximou os gentios aos judeus, fez deles um só povo. E ele também disse que no ano 70 ele tirou o primeiro e estabeleceu o segundo. Mentira! Você entende? O primeiro foi tirado e estabelecido na cruz. Efésios capítulo 2 não tem ano 70, mas sim a crucificação de Cristo. E já vamos ler com calma para entendermos isto. Por favor, Efésios capítulo 2, versículo de número 11 ao 17. Presta atenção para você entender isto aqui. Não tem ano 70 aqui. Não tem junção de gentios e judeus depois do templo ruir no ano 70. Não tem. Como ele acabou dizendo aqui. Não tem a remissão do primeiro e o estabelecimento do segundo no ano 70 com a queda do templo. Não tem. Tudo isso aqui aconteceu com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha só o que está escrito. Portanto, o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, quem? Os gentios naquela época, não os gentios dos dias atuais, não os gentios, eu e você, não. Eu e você não estamos carecendo de sermos aproximados aos judeus. Não. Eu e você hoje não estamos carecendo de sermos aproximados aos judeus para participarem da nova aliança. Eu e você hoje já estamos na nossa pátria. Você entende? Que é a vida eterna. Você entende? Mas olha aí o que está escrito. Paulo escrevendo aos gentios daquela época. Gentios estes que foram convidados para participarem da nova aliança. Da graça de Deus que levaria a eles a nossa pátria hoje. Levaria a eles a vida eterna hoje. Você entende? Olha o que Paulo disse. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Você entende? Os gentios naquela época, eles eram gentios na carne e chamados incircuncisos na carne, pelo que se chamavam de circuncisos. Circuncisão esta feita pela mão dos homens. Você entende? Referindo aos judeus. Versículo de número 12. Que naquele tempo, os gentios naquela época, eles tinham que lembrar que naquele tempo, eles estavam sem Cristo, assim como está escrito aqui. Que naquele tempo, estavas sem Cristo, separado
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você entende isto, meu amado irmão? Deixa eu perguntar para vocês. Eu e você, estivemos separados da comunidade de Israel hoje, nos dias atuais, para precisarmos desta proximidade aos judeus? Claro que não. Você entende que estes gentios aqui não referem-se a nós nos dias atuais? Você entende que eu e você hoje não somos gentios? Os gentios aqui referiam-se àqueles que não faziam parte da aliança que Deus havia feito com o povo judeu. Você entende? Quando havia a primeira aliança, aí sim havia gentios, aí sim havia estrangeiros. Você entende? Eu e você nunca fomos gentios. Eu e você nunca fomos estrangeiros. Eu e você já nascemos reconciliados. Eu e você nunca estivemos sem Deus. Eu e você já nascemos com Deus no mundo. Eu e você nunca nascemos estranhos aos conceitos da promessa. Nunca. Eu e você já nascemos na promessa, que é na vida eterna, que é na glória futura pregada por Paulo, a nossa pátria, hoje, nos dias atuais. Você entende isto, meu amado irmão? Isto aqui era para os gentios naquela época. Hoje não existem mais gentios. Eu e você não somos gentios. Só haviam gentios quando a primeira aliança vigorava. Por quê? Porque a primeira aliança fazia com que judeus fossem o povo de Deus e todos aqueles que não faziam parte da primeira aliança eram considerados gentios, estrangeiros, separados de Deus e longe aos conceitos da promessa. Você entende isto, meu amado irmão? Isso era para aquele tempo, antes do ano 70. Do ano 70 para cá, não há mais gentios, não. Você entende? Versículo de número 13. Olha só o checkmate. Agora é para acabar com tudo. O irmão Geraldo disse que soltou o aço para cima de mim. Agora o pau vai quebrar para você, meu amado irmão. Hoje você vai aprender a dar ouvido àqueles que pensam diferente que você. Hoje você vai aprender que você não é o dono da verdade. Hoje você vai aprender que Deus revela a verdade no tempo certo e àqueles que se submetem a crescer no conhecimento. Você entende? Agora preste atenção no versículo 13. Mas agora, não agora nos dias atuais, não. Agora, depois da crucificação de Cristo, antes do ano 70, presta atenção, é muito importante isso. Antes do ano 70, depois da crucificação de Cristo, neste percurso aqui, neste regime aqui, crucificação até o ano 70, neste intervalo aqui, presta atenção no que está escrito. Agora, o agora aqui, mas agora, em Cristo Jesus, presta atenção, Cristo Jesus, vós, não eu, e você, não eu, e toda a humanidade hoje, não. Vocês, os gentios naquela época, você entende? Antes do ano 70. Ele disse, agora, vocês, que antes estavam longe, antes estavas longe. Quem estava longe? Os gentios naquela época. Porque nós hoje não somos gentios. Você entende? Eles estavam longe. Já pelo sangue de Cristo, não com a queda do templo, não. Não com a queda do templo no ano 70, não. Com o sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você entende isto, meu amado irmão? Não é verdade que com a destruição do templo não houve mais separação entre judeus e gentios. Não é verdade. É pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo é que gentios daquela época foram aproximados pelos judeus naquela época. Você entende? É o sangue de Cristo que fez essa aproximação. Não mistura sacrifício de Cristo com queda do templo no ano 70. Não mistura. Esse ensino de que havia um cruzamento pactual desde o sacrifício de Cristo até o ano 70, que se deu a volta de Cristo, é mentira. Nunca houve cruzamento pactual. Nunca houve o cruzamento de pactos. Nunca houve. Deus, ele foi bem claro quando o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus. Foi bem claro. Ele disse em Hebreus, capítulo de número 9, ele cancela o primeiro sistema, a primeira aliança em favor de um outro, muito melhor. Ele cancelou
da cruz até 70. Os pactos se cruzando como duas pessoas na rua se cruzam. Mentira! Morreu Cristo na cruz do Calvário, a primeira aliança cancelada de vez, e aquele sangue derramado, ele ativou, ele deu início à nova aliança naquele exato momento. Nunca houve cruzamento pactual, cruzamentos de pactos que durou 37 anos. Mentira! Ano 33 até o ano 70 foi o ano em que vigorou o novo pacto, a nova aliança, a graça de Deus que levou o povo de Deus, que foi a mistura entre judeus e gentios, até as promessas que Deus havia prometido. Você entende isto, meu amado irmão? Esta é a verdade bíblica para os dias atuais. Você entende? Me chamou de louco? É loucura tudo isto que eu ensinei aqui? Me chamou de louco? É loucura tudo isto que eu apresentei aqui? Todas essas bases que eu trouxe aqui ainda vão ter coragem de dizer que não, o irmão Geraldo disse que você está equivocado? O irmão Geraldo é o dono da verdade? Que quando ele fala alguma coisa, está dito e ninguém pode contestar, ninguém pode questionar? Amados, reflitam, pensem. Ele me chamou de louco? Não vou fazer o mesmo, chamar ele de louco. Não. Você entende? Mentiu ao meu respeito, rebati a mentira, pregou o engano, refutei o engano e mostrei que a revelação para os dias de hoje é o estado eterno. Você entende? A nova aliança, ela serviu de veículo para aproximar o povo de Deus às promessas que ela havia prometido. Você entende? Hoje nós estamos na nova aliança. Hoje nós estamos na nossa pátria. Pátria esta que é a vida eterna. Você entende isto? Vem aí muitas mensagens novas. Fiquem ligados. O que nós estamos vivendo hoje é muito maior do que a nova aliança. A nova aliança, ela terminou. Só foi um veículo para trazer as promessas de Deus, para nos levar até a nossa pátria, para fazer com que todos nós hoje estivéssemos no estado eterno, na vida eterna. Esse era o nosso vídeo, esse era o nosso assunto. Quero aqui que todos vocês entendam que isto com o irmão Geraldo não é pessoal, mas sim doutrinal. Ele me chamou de louco, sim, mas eu não vou levar isto a peito. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que todos tenham acompanhado aqui o raciocínio e tenham entendido aqui essa mensagem. Reflitam, por favor. Vamos juntos crescer no conhecimento do Pai. Tchau, tchau. Grande beijo em vossos corações. Estamos juntos e até a próxima.